Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês escorregarem o dedo, clicassem naquele joinha para curtir o vídeo, se inscrever no canal, que isso vai me ajudar bastante e vai me motivar a trazer mais vídeos sobre conteúdo e curiosidades matemáticas. Beleza? Valeu! E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Felipe Dantas e nesse vídeo eu falarei um pouquinho para vocês sobre interseção entre uma reta e um plano no espaço. Vamos lá para o vídeo? Bom, pessoal, vamos tomar então uma reta R aqui, de equações paramétricas x igual a x0 mais v1t, y igual a y0 mais v2t, z igual a z0 mais v3t. Aqui nós já temos um ponto conhecido, né? x0, y0, z0, que eu chamei de P, e um vetor direção da reta, que é v1, v2, v3, que são os coeficientes do parâmetro t em cada uma das equações aqui. Né? Chamei esse vetor direção de v, tudo bem? v1, v2, v3. Vamos tomar aqui também um plano alfa de equação cartesiana ax mais by mais cz igual a d. Aqui nós já separamos o vetor normal, que eu chamei de u, que é formado pelos coeficientes de x, y e z. Então, nesse caso aqui é a, b e c, não é? Então, u igual a b, c. Tudo bem? Então, como é que faz essa análise, né, de interseção entre essa reta R e esse plano alfa? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que saber é se a reta R é ou não paralela ao plano alfa. Como é que a gente vai decidir isso? Bom, gente, lembre que o vetor normal u, ele é um vetor que é ortogonal ao plano. Tudo bem? O vetor v, ele é um vetor que dá a direção da reta R. Então, a gente vai usar isso. Então, veja, se o vetor v, que dá a direção da reta R, ele for ortogonal ao vetor u, que por sua vez é ortogonal ao plano alfa, então a reta R será paralela ao plano alfa. Tudo bem? Se o vetor v, que dá a direção da reta R, não for ortogonal ao vetor u, que é ortogonal ao plano alfa, então a reta R não será paralela ao plano alfa. Perceberam como é que é a relação? E como é que a gente analisa, né, a ortogonalidade de dois vetores? Basta calcular o produto escalar ou o produto interno entre esses dois vetores e verificar se dá zero. Se der zero, então esses vetores são ortogonais. Se não der zero, esses vetores não serão ortogonais. Tudo bem? Então, resumindo a história, pega o vetor direção da reta, pega o vetor normal do plano, calcula o produto interno ou o produto escalar. Se der zero, então a reta R é paralela ao plano alfa. Se não der zero, então a reta R não será paralela ao plano alfa. Certo? Então, o caso 1 é o caso onde a reta R não é paralela ao plano alfa. Ou seja, esse produto interno é diferente de zero. Então, o que vai acontecer aqui? A reta R vai intersectar o plano alfa em um ponto. Certo? E que ponto é esse? Como é que a gente consegue obter essas coordenadas? Bom, muito simples, gente. Ó. Basta você pegar aqui essas igualdades aqui, ó, fornecidas nas equações paramétricas da reta, né? X igual a x0 mais v1t. O que é que você faz? Pega esse valor de x aqui e substitui no plano alfa aqui. Tá vendo? Na equação, equação cartesiana do plano. Faz o mesmo com o y. Faz o mesmo com o z. Então, esse lado esquerdo aqui vai aparecer uma expressão com t. Certo? E você consegue isolar, né, nessa equação aqui o valor de t. Ou seja, você consegue determinar o valor de t. Tudo bem? Então, você vai encontrar esse valor de t. E quando você encontrar esse valor de t, você faz o quê para descobrir quem é o ponto de interseção? Basta substituir o valor de t em cada uma dessas coordenadas aqui, ó, das equações paramétricas. Tudo bem? Então, você vai obter o valor de x, de y e de z. Tudo bem? E aí, esses x, y, z serão as coordenadas do ponto de interseção da reta com o plano alfa. Isso nesse caso 1. Tudo bem? O caso 2, pessoal, é quando a reta R ela for paralela ao plano alfa, ou seja, o produto interno de v com u é zero. Então, aqui nós temos dois subcasos. Quais são os dois subcasos? Bom, gente, ó, quando a reta R ela for paralela ao plano alfa, pode acontecer da reta R estar inteiramente contida no plano alfa, ou sobre o plano alfa, ou a reta R sequer intersectar o plano alfa. Tudo bem? Então, nós temos esses dois subcasos. E como é que a gente analisa isso?
Basta a gente pegar um ponto qualquer da reta R e verificar se ele está no plano alfa. Se esse ponto qualquer estiver no plano alfa também, então a reta R toda está contida no plano alfa, né? Porque lembre que eles são paralelos, né? Esses objetos. Se o ponto que você escolheu aqui da reta R não pertencer ao plano alfa, então nenhum ponto da reta R pertence ao plano alfa também. Ou seja, a reta R não intersectará, o plano alfa. Certo? Então, como a gente pode fazer essa análise com qualquer ponto, a gente já pode usar o ponto P aqui, né, que a gente consegue identificar facilmente nas equações paramétricas. Né? Então, vamos olhar o ponto P aqui. Então, a ideia é substitua o ponto P, certo? Nessa equação, né? nessa equação cartesiana do plano, né? E verifique se você vai obter uma verdade, ou seja, você faz x igual a x0, né? Y igual a y0, z igual a z0, se essas duas somas aqui vai nos dar o valor de d. Se der, é porque o ponto P ele pertence ao plano alfa. E aí, se ele pertencer ao plano alfa, nós estamos nesse caso 2 aqui, ó, nesse subcaso 2, desculpa. Se ele estiver no plano alfa, então todos os pontos da reta R pertencem, né? Aqui tem o errinho, ao plano alfa. Tudo bem? Então, se todos os pontos da reta R pertencem ao plano alfa, R está sobre o plano alfa. Tudo bem? Agora, se você pega o ponto P aqui, ó, substitui aqui, certo? Os valores aqui, ó, de x, de y e de z, e não der o valor de d, ou seja, o ponto P não pertence ao plano alfa, nós estamos nesse primeiro subcaso aqui, que é que a reta não intersecta o plano alfa. Por quê? Porque nesse caso, como eles são paralelos e um ponto, né, está em R e não está em alfa, então nenhum ponto de R está em alfa. Bom, pessoal, esses casos aqui que eu coloquei nesse slide, né, o caso 1 e o caso 2, eles fornecem um procedimento para poder analisar, certo, a interseção entre uma reta R e um plano alfa. Só que existe um método mais prático, certo, que eu chamei de método prático para estudar a interseção entre uma reta e um plano. Né? E que método é esse? Bom, gente, a ideia aqui, né, eu costumo falar isso, é que a própria matemática vai lhe dizer o que está acontecendo, né, do jeito dela, certo? Então, como é que é o jeito dela? O jeito dela ela vai lhe dar as situações, tudo bem? E aí essas situações, o que você vai fazer é apenas conta, né? Faz as contas e ela vai lhe dar as respostas que você precisa, tudo bem? Então, os objetos aqui, né, o plano alfa e a reta R, são os mesmos do slide anterior, então não vou me atentar a falar sobre eles, certo? Então, vamos para o procedimento. Gente, ó, a ideia aqui é muito simples. Você não vai precisar analisar se a reta R é ou não paralela ao plano alfa. O que você vai fazer é aplique os valores de x, de y e de z aqui, ó, tá vendo? Ó, das equações paramétricas da reta no plano alfa. Certo? Ou seja, no lugar de x, aqui nesse plano, nessa equação, você vai jogar x0 mais v1t. Certo? No lugar de y, você vai jogar y0 mais v2t. No lugar de z, você vai colocar z0 mais v3t. Né? E você vai obter aqui uma nova equação, né? Nova entre aspas, né? Só que agora envolvendo a variável t. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Uma das duas situações aqui abaixo. Certo? A primeira situação que pode acontecer é que você vai conseguir obter o valor de t, né, através dessa nova equação. Tudo bem? Se você conseguir obter o valor de t, ou seja, se você conseguir isolar a variável t, né, significa dizer que existe um ponto de interseção entre a reta R e o plano alfa. Né, um único ponto. E como é que você vai obter essas coordenadas? Bom, do jeito que a gente fez no slide anterior. Né, você vai obter o valor de t, e vai substituir aqui nas equações paramétricas da reta e vai obter o valor de x, de y e de z, que serão as coordenadas desse ponto. Tudo bem? Agora, pode acontecer a segunda situação. Qual é? Quando você substituir esses valores aqui, ó, nessa equação cartesiana do plano, o t simplesmente desaparece, ou seja, ele se cancela, né, nesse lado esquerdo aqui. Então, essa equação aqui em t, ela vai se resumir a uma proposição ou uma sentença, certo? Que será verdadeira ou falsa. E aí eu ainda falei que a matemática vai começar a lhe dizer, né, a resposta, né? Vai dar a resposta para você, certo? Então, você vai obter uma sentença aqui, uma igualdade, né, que será verdadeira ou será falsa. Se for verdadeira, gente, significa dizer o quê? Que a reta está sobre o plano alfa.
Se for falsa, significa dizer que a reta não intersecta o plano alfa. Professor, por que isso acontece? Vamos lá. Ó, você quer encontrar possíveis pontos da reta R, certo? Ou seja, pontos que satisfazem essas equações aqui, né, que estão no plano, não é isso? Então você vai substituir. Quando você substituir e o valor de t for cancelado aqui e você obter uma verdade, né, uma proposição verdadeira, significa dizer o quê? A matemática está dizendo o seguinte para você, ó, independentemente do valor de t, né, se você pegar esses valores aqui e jogar nessa equação do plano, você vai obter uma verdade, ou seja, todos os pontos que têm esse formato, certo? Dessas equações, também fazem parte desse plano, né? Também satisfazem essa equação aqui, portanto, pertence a esse plano. Ou seja, a reta R ela está contida no plano alfa ou sobre o plano alfa, bem? Aí, a segunda situação. Se você estiver procurando pontos, né, de x da reta R, né, ou seja, pontos que satisfazem essas equações paramétricas aqui, né, que também estão no plano, né, se cancelar o t aqui, significa e você obter um valor, uma proposição falsa, então significa dizer o seguinte, ó, qualquer que seja o valor de t, né, ele não vai importar. Sempre isso aqui vai ser falso. Ou seja, nenhum ponto que está na reta, ele pertence ao plano alfa. Certo? Por isso que a interseção é vazia. Bom, vamos para um exemplo. Vamos tomar aqui essa reta R de equações paramétricas x igual a menos 2 mais t, y igual a 1 menos t, z igual a menos 1 menos 2t. E esse plano aqui, alfa de equação cartesiana x mais y mais z igual a 0. Certo? Então, usando o procedimento prático, o método prático, né, do slide anterior, o que a gente vai fazer é substituir o valor de x, de y e de z dessas equações aqui no plano. Né? Então, quando nós fizermos essa substituição, certo? No lugar de x, coloquei menos 2 mais t, no lugar de y, coloquei 1 menos t, e no lugar de z, coloquei menos 1 menos 2t, né? Essa equação aqui vai ser igual a 0, né? E aí nós obtemos que menos 2 menos 2t é igual a 0, né? Então nós conseguimos isolar o valor de t aqui, né? Conseguimos encontrar o valor de t, né? Então isolou 2t aqui, dividiu por 2, enfim. Você vai obter que t é igual a menos 1. Tudo bem? O que isso significa? T é completamente determinado, certo? Nessa substituição. Significa dizer que a reta R intersecta o plano alfa em um ponto. E que ponto é esse? Esse ponto aqui, a gente vai obter as coordenadas x, y, z, fazendo a substituição do valor de t que a gente encontrou nas equações da reta aqui. Certo? Então, ó, x igual a menos 2 mais t. Então, no lugar de t, você vai colocar menos 1, então vai ficar menos 2 menos 1, que é menos 3. Mesma coisa a gente faz com y, então y vai ser igual a 1 menos 1, que é 2. E z igual a menos 1 menos 2 vezes menos 1, né? Fazendo a mesma coisa. Nós obtemos que z igual a 1. Portanto, o ponto de interseção entre a reta R e o plano alfa é Q de coordenadas menos 3, 2 e 1. Bom, o próximo exemplo, vamos tomar aqui a reta R de equações paramétricas, né? X igual a t, y igual a 2t, z igual a 2 menos t. E o plano alfa de equação cartesiana 2x mais y mais 4z igual a 1. Tudo bem? Então, o que a gente faz? Mesma coisa. Ó, vamos pegar aqui os valores de x, de y e de z das equações paramétricas da reta e substituir diretamente nas equações, na equação cartesiana do plano. Né? E aí, quando a gente fizer essa substituição, aí, veja, 2x, né? Então fica 2t. Y é 2t. 4z, então 4 vezes 2 menos t. Então a gente faz essa conta aqui, a gente vai obter o seguinte, gente, ó, 4t, né? Mais 8 menos 4t igual a 1. Olha o que aconteceu, ó. 4t menos 4t vão se cancelar. Né? E, então, dessa equação aqui que a gente obtém, substituindo esses valores aqui na equação do plano, a gente vai obter a sentença 8 igual a 1, que a gente sabe que é uma sentença falsa. Né? Então, se a sentença for falsa, significa dizer que não existem pontos que satisfazem tanto as equações paramétricas da reta quanto a equação cartesiana do plano. Ou seja, a reta R ela é paralela ao plano alfa e não intersecta esse mesmo plano. Bom, vamos para outro exemplo. Vamos tomar aqui a reta R de equações paramétricas x igual a 3 menos 2t, y igual a 1 mais t,
z igual a 2 mais 2t, e o plano alfa de equação cartesiana menos x mais 2y menos 2z igual a menos 5. Certo? Então, novamente, vamos fazer a substituição logo, né? X, y e z nessa equação do plano, né? Então, obtemos o seguinte, né? Menos x, então menos 3 menos 2t, né? Em parênteses, toma cuidado com isso, né? Para a gente fazer depois a propriedade distributiva aqui. Mais 2y, então 2 vezes 1 mais t. Menos 2z, então menos 2 vezes 2 mais 2t igual a menos 5. Resolvendo essa conta aqui, né, nós obtemos o seguinte, ó. Menos 5 mais 2t menos 4t igual a menos 5, né? 2t mais 2t é 4t, né? Então 4t menos 4t se cancela. Então t se cancelou, né, nesse exemplo também. E nós vamos obter então a sentença menos 5 igual a menos 5, que é uma sentença verdadeira. Certo? Então, o que significa isso? Significa dizer que, independentemente do valor de t, certo? Pontos que têm essas coordenadas aqui das equações paramétricas da reta, eles pertencem ao plano alfa, ou seja, a reta R está inteiramente contida no plano alfa, ou, né, a gente pode dizer que a reta R está sobre o plano alfa. Tudo bem, gente? E com esse exemplo, pessoal, nós finalizamos o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.